Você já parou para pensar no que realmente o define? Qual parte de você sonha, ama, luta e anseia pelo divino? A Bíblia fala sobre a alma e o espírito, mas o que isso significa de fato? Hoje vamos desvendar a diferença entre essas duas realidades que habitam dentro de você e entender por que conhecer essa distinção pode transformar a sua vida espiritual e a forma como você se relaciona com Deus. Esta não será apenas uma explicação teórica. Vamos mergulhar no núcleo de quem você é e de quem pode se tornar. A Escritura descreve o ser humano como corpo, alma e espírito. Porém, muitas vezes confundimos alma e espírito, ou os tratamos como se fossem a mesma coisa. Hoje convido você a explorar uma das verdades mais profundas da palavra, a diferença entre a sua alma e o seu espírito. Porque ao compreender isso, você aprenderá como suas emoções e seu propósito eterno podem moldar cada aspecto da sua vida. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. Imagine-se diante de um espelho. Seus olhos encaram o reflexo. Mas, por trás da superfície, algo mais profundo olha de volta. Você é mais do que carne e ossos, mais do que pensamentos passageiros. Dentro de você existem duas dimensões invisíveis, tão íntimas que muitas vezes parecem uma só, a alma e o espírito. A alma é como um rio que corre à vista de todos. Ela carrega suas emoções, desejos, memórias e decisões. É nela que se formam as palavras que você não diz, as lágrimas que não caem e as alegrias que quase explodem no silêncio. O espírito, porém, é como a fonte oculta que alimenta esse rio. Invisível, mas essencial, é nele que Deus acende o fogo da vida. Desde o princípio, a Bíblia revela esse mistério. Em Gênesis 2, 7, lemos: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Aqui, a palavra hebraica nefesh nos mostra a alma como centro da consciência e das emoções. Mas, em Jó 32:8, encontramos outra chave. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Essa distinção é vital, pois a alma lida com o que é humano e temporal, o espírito com o que é divino e eterno. É como se a alma fosse o campo onde as batalhas do dia a dia acontecem, e o espírito, o altar onde se decide a sua eternidade. Quantas vezes você já sentiu algo que não sabia explicar? Um aperto no peito diante de uma injustiça, uma paz profunda mesmo em meio à dor, uma saudade de algo que você nunca viu. A alma sente o peso e a doçura das emoções, mas é o espírito que reconhece o toque de Deus. Na vida de Jesus, essa distinção aparece com clareza. No Getsemane, ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Mateus 26:38. Era a alma que experimentava o peso do sofrimento. Mas na cruz, suas últimas palavras revelam a entrega do espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Percebe a profundidade. A alma sente, luta e se agita. O espírito busca, entrega e repousa em Deus. Ignorar essa diferença é viver apenas na superfície, sem conhecer a fonte que sustenta o rio. Talvez você se pergunte: se tenho os dois, qual devo cuidar mais? A verdade é que ambos precisam ser nutridos. A alma, com a palavra que ilumina o caminho. O espírito, com a oração que abre a comunhão com o Criador. Sem isso, você corre o risco de alimentar apenas as emoções, sem fortalecer a conexão com o eterno. A pausa é densa e a pergunta permanece: quando você se olha por dentro, o que vê primeiro? As ondas da alma ou a luz do espírito? No princípio, a terra era pó e silêncio. Então, Deus formou o homem e soprou nele o fôlego da vida. A Escritura registra: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. Gênesis 2:7. A palavra hebraica para alma vivente é nefesh.
Ela não se refere apenas ao fato de estar vivo, mas a uma vida consciente, capaz de sentir, pensar e escolher. A alma é o lugar onde se entrelaçam suas memórias, raciocínios e afetos. É nela que se decide o caminho a seguir, mesmo quando o corpo está cansado e o espírito clama por algo mais alto. A alma pensa, ela avalia, compara, planeja. É na alma que você constrói imagens mentais, lembra de promessas, revive feridas antigas e projeta sonhos para o futuro. A mente, parte essencial da alma, é como uma sala cheia de vozes. Algumas trazem luz e esperança, outras sombra e dúvida. A alma sente. Quando um amigo o abraça em um momento difícil, é a alma que se aquece. Quando uma palavra injusta fere, é a alma que se retrai. No Salmo 42:11, Davi expressa essa experiência. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele não fala com o corpo, nem diretamente com o espírito, mas com essa parte interior que registra cada alegria e cada dor. A alma decide. É ali que a vontade opera. A vontade é o timoneiro que escolhe se você vai obedecer à verdade ou ceder à tentação. A cada decisão, grande ou pequena, a alma inclina o coração para Deus ou para longe dele. É por isso que a alma precisa ser moldada pela palavra, para que as escolhas reflitam a luz e não a escuridão. Mas a alma também é vulnerável. Ela pode ser abatida por lembranças, dominada por paixões ou desviada por ilusões. Por isso, o salmista clama tantas vezes: restaura a minha alma. Salmo 23:3. A restauração não é apenas alívio emocional. É um realinhamento da mente e da vontade com o propósito divino. Imagine a alma como um rio de águas claras que corre entre montanhas. Se não for protegido, ele pode ser poluído por palavras amargas, imagens impuras ou medos sufocantes. Mas quando alimentado com louvor, oração e meditação na palavra, o rio se torna fonte de vida, capaz de regar tudo ao seu redor. É por isso que, embora a alma seja parte essencial do seu ser, ela não deve governar sozinha. Suas emoções podem se enganar, sua mente pode se distrair, sua vontade pode se enfraquecer. É aqui que o espírito precisa se erguer, trazendo direção e lembrando que existe algo maior que os ventos do dia a dia. O silêncio paira, e surge a pergunta que ecoa como correnteza: se a sua alma é o rio, quem garante que as águas corram na direção certa? Há algo em você que não nasceu do pó e que não será sepultado com o corpo. Algo que veio diretamente de Deus e mantém viva a sua ligação com o Eterno. Jó 32:8 nos revela: na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Esse espírito não é apenas um princípio vital, como o bater do coração ou o ar nos pulmões. Ele é o núcleo da sua identidade eterna. É nele que Deus planta o anseio pelo infinito, a sede por respostas que o mundo não pode dar. É por meio do Espírito que o homem se torna capaz de perceber a voz divina e discernir o que vem do céu e o que é mera ilusão. Se a alma é o rio das emoções e decisões, o Espírito é a fonte escondida que o alimenta. Enquanto a alma reage ao que acontece ao redor, o Espírito busca algo além do visível. Ele não se contenta com a superfície das coisas. Mesmo em momentos de aparente tranquilidade, ele continua a perguntar: por que estou aqui? Qual é o meu propósito? De onde vim e para onde vou? Na criação, Deus não apenas deu ao homem a capacidade de pensar e sentir. Ele o fez portador de sua própria vida. Essa centelha divina é o que distingue o homem de todos os outros seres vivos. Os animais têm instinto e emoção. O homem, porém, recebeu algo que o capacita a olhar para o alto e dizer: Pai. O espírito humano é também o lugar onde ocorre a regeneração. Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. João
3:6. Aqui, ele nos mostra que sem a ação do Espírito Santo, nosso espírito permanece como um poço profundo, mas sem água viva. É o toque divino que reacende essa luz interior e nos torna verdadeiramente vivos para Deus. O Espírito busca a comunhão. Ele se alegra quando a oração flui sem esforço, quando a palavra parece falar diretamente com você, quando a adoração o envolve em uma presença que é impossível explicar. É no Espírito que se percebe a paz que excede todo entendimento. A paz que não depende de circunstâncias. Mas o Espírito também pode se entristecer. Quando a vida é vivida apenas no nível da alma, dominada por emoções e preocupações terrenas, o Espírito é sufocado, como uma chama coberta por cinzas. O apóstolo Paulo adverte: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Isso significa não negligenciar essa parte de você que foi feita para se conectar com o Altíssimo. Se a alma precisa de restauração, o Espírito precisa de comunhão. Sem comunhão com Deus, o Espírito se torna como um farol apagado na noite. Mas quando essa ligação é nutrida, ele se transforma em uma luz que guia não só a si mesmo, mas todos ao redor. O silêncio paira. E surge a pergunta que não pode ser ignorada. Se há em você uma centelha divina, o que tem feito para que essa chama permaneça acesa? Entre a alma e o espírito existe uma linha tão fina que nenhum bisturi humano poderia traçar. Mas a palavra de Deus pode. Hebreus 4:12 declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse versículo é como um clarão no meio da noite. Ele nos mostra que a distinção entre alma e espírito não é apenas teórica, mas prática e espiritual. A palavra não apenas informa, ela penetra, revela e separa aquilo que parece inseparável. A alma e o espírito muitas vezes falam ao mesmo tempo. A alma pode clamar por segurança, o espírito por obediência. A alma pode se entristecer pelo que perdeu, o espírito se alegrar pelo que ainda virá. Sem a palavra, podemos confundir as vozes e seguir o impulso errado. A espada da palavra é afiada porque é movida pelo Espírito Santo. Quando lemos ou ouvimos a Escritura com o coração aberto, ela vai além da superfície e toca regiões que nem nós mesmos conhecíamos. Ela expõe motivações escondidas, confronta desejos que pareciam legítimos, mas que não nasceram de Deus. Imagine um raio de luz atravessando uma janela empoeirada. A luz não apenas ilumina, ela revela a poeira que estava ali, invisível. Assim é a palavra. Ela não cria o problema, mas o torna visível para que possa ser tratado. Separar alma e espírito é mais do que compreender definições. É discernir, em cada situação, se estamos reagindo com base nas emoções humanas ou respondendo a um chamado divino. Isso exige sensibilidade e intimidade com a palavra, pois é ela que nos educa para distinguir a voz do pastor da voz dos nossos próprios desejos. Essa distinção não é para nos dividir, mas para nos alinhar. Quando a alma e o espírito estão em harmonia, sob a autoridade de Deus, nossas decisões ganham clareza, nossa vida ganha direção e nosso coração encontra descanso. É por isso que o salmista ora: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23. Ele sabia que só Deus poderia revelar o que estava oculto, separar o que era mera reação humana do que era impulso espiritual. No mundo, somos constantemente alimentados por vozes que estimulam apenas a alma, propagandas que despertam desejos, notícias que inflamam emoções, opiniões que moldam pensamentos. Mas se não ouvirmos a palavra, o espírito ficará em silêncio. E quando o espírito silencia, o rumo da vida é guiado pelas marés inconstantes da emoção. O ar parece suspenso,
e a pergunta fica suspensa no ar como a lâmina de uma espada. Quando a palavra penetra em você, ela encontra a alma governando o espírito ou o espírito guiando a alma. A noite estava carregada. O vento passava pelas oliveiras como um sussurro sombrio. Jesus caminhava com passos lentos, o coração pesado, e levou consigo Pedro, Tiago e João para um lugar chamado Getsêmani. Ali, ele abriu o segredo do seu interior. A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26:38. É importante notar que Jesus não disse, o meu espírito está triste. A tristeza que ele sentia naquele momento pertencia à alma. Era o peso esmagador das emoções humanas diante da dor e da separação iminente. A alma de Cristo estava em agonia, porque via o que se aproximava: traição, abandono, humilhação e a cruz. Era a tristeza de quem ama profundamente e sabe que será ferido. Era a ansiedade de quem sabe que o cálice que o espera é amargo e inevitável. Naquele momento, vemos a plena humanidade de Jesus. Ele não é um Messias distante, insensível às emoções. Ele conhece a tristeza que paralisa, a angústia que sufoca, a pressão de decisões que mudam o destino. Minha alma está profundamente triste até a morte. Essas palavras revelam que na alma a emoção pode ser tão intensa que parece uma sentença final. No Getsêmani, Jesus ora 3 vezes e sua alma luta entre o desejo de escapar da dor e a decisão de obedecer ao Pai. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Aqui está a batalha da alma. Vontade própria contra a vontade divina. Essa cena também nos ensina que sentir tristeza, medo ou angústia não é pecado. O pecado está em deixar que essas emoções governem nossas decisões, afastando-nos do propósito de Deus. Jesus sentiu o peso, mas não deixou que a alma controlasse o rumo. Sua decisão final veio do Espírito, que estava alinhado com o Pai. Quantas vezes nos encontramos em um Getsêmani pessoal? Momentos em que a alma está ferida, a mente confusa e a vontade dividida. Nessas horas, a tentação é tomar decisões apressadas para aliviar a dor. Mas o exemplo de Cristo nos chama a pausar, a orar e a ouvir o Espírito antes de agir. A alma sente e deve sentir. Negar emoções não é maturidade espiritual, é endurecimento. O desafio é permitir que o Espírito, fortalecido pela comunhão com Deus, conduza a alma ferida à obediência e à confiança. Tudo fica quieto por um instante, e a pergunta ecoa entre as oliveiras do seu próprio coração. Quando a sua alma clama para fugir, o seu espírito está pronto para permanecer? O sol se escondia atrás de nuvens densas. O ar parecia pesado, como se toda a criação aguardasse algo inevitável. No alto do Gólgota, o corpo de Jesus já estava enfraquecido pela dor, e a alma havia suportado desprezo, insultos e abandono. Mas naquele momento final, algo mais profundo aconteceu. Lucas 23:46 registra as palavras derradeiras de Cristo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não disse minha alma, pois a alma já havia expressado seu clamor no Getsêmani, mas o meu espírito. Aqui está a entrega total, a comunhão suprema com o Pai. O espírito é o lugar da ligação direta com Deus. E na cruz, Jesus mostrou que mesmo quando o corpo está exausto e a alma dilacerada, o espírito pode permanecer firme e confiante. Ele não entregou seu espírito às circunstâncias, nem o prendeu ao sofrimento. Ele o entregou nas mãos do Pai. Esse momento é mais que um registro histórico, é uma revelação espiritual. A morte, para quem vive no Espírito, não é um salto no vazio, mas um retorno às mãos que nos criaram. Para Jesus, a cruz não foi o fim, mas a ponte de volta ao seio do Pai. Perceba que na entrega do Espírito não há luta, há descanso. Na alma, a luta é inevitável. Ela sente dor, medo, saudade. Mas o Espírito conhece o destino e confia.
O último fôlego de Jesus foi um ato de paz, não de desespero. Essa cena nos desafia a pensar. Quando enfrentarmos nossos próprios fins, sejam eles o fim de um ciclo, um relacionamento, um projeto ou até da própria vida, estaremos prontos para entregar nosso espírito ao Pai? Ou ficaremos agarrados ao que é terreno, deixando a alma governar no lugar do espírito? A entrega do espírito não acontece apenas no último suspiro físico, ela deve acontecer diariamente. É decidir, a cada amanhecer, colocar nossa vida nas mãos de Deus, confiando que Ele é digno de guardar aquilo que lhe foi confiado. É isso que nos torna livres, mesmo vivendo no meio de batalhas. O espírito fortalecido pela presença de Deus nos capacita a viver sem medo do futuro. Ele sabe que não pertence a este mundo e que seu destino final é estar com o Pai. A alma pode se agitar, mas o espírito permanece ancorado. O tempo parece parar e a cena da cruz continua falando a quem olha com olhos de fé. E a pergunta se forma como um sussurro eterno. Se hoje fosse o seu último fôlego, o seu espírito saberia para onde ir? Viver no equilíbrio entre alma e espírito é como manter um barco em curso no mar. Se apenas um lado do leme for usado, o trajeto se perde. A vida cristã exige que ambas as dimensões sejam cuidadas, cada uma de acordo com sua natureza. A alma, formada por mente, emoções e vontade, precisa de alimento que a fortaleça e a mantenha saudável. Isso envolve cultivar pensamentos que gerem vida, permitir que as emoções sejam purificadas pela verdade e orientar a vontade para escolhas alinhadas ao bem. O apóstolo Paulo nos exorta: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, nisso pensai. Filipenses 4:8. Esse é o alimento diário que impede a alma de se perder nas sombras. Já o espírito, sendo a parte que se conecta diretamente a Deus, precisa de comunhão. Oração constante, adoração sincera e meditação na palavra são como respiração para ele. Jesus disse: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Sem essa comunhão, o espírito se enfraquece e perde sensibilidade à voz divina. Na prática, nutrir a alma e o espírito é viver em ritmo de alternância. Momentos de descanso e contemplação para a alma. Momentos de busca intensa pela presença de Deus para o espírito. Quando apenas a alma é alimentada, corremos o risco de viver baseados em emoções instáveis. Quando apenas o espírito é buscado, sem atenção à alma, podemos nos tornar insensíveis às realidades humanas e às necessidades do próximo. Jesus nos mostrou esse equilíbrio. Ele pregava, curava, confrontava o mal, cuidando do espírito, mas também comia com amigos, chorava com os que sofriam e se retirava para descansar, cuidando da alma. Em Cristo, não há separação entre vida espiritual e vida emocional. Há integração sob a vontade do Pai. Para manter esse equilíbrio é necessário vigilância. A alma precisa ser sondada constantemente. Como estou sentindo? O que estou pensando? Para onde minha vontade me conduz? O espírito, por sua vez, precisa ser aquecido. Estou ouvindo a Deus? Estou obedecendo à sua voz? Estou desejando mais da sua presença? Um exercício prático é começar e terminar o dia com ambos os cuidados. Pela manhã, alimentar o espírito com oração e leitura da palavra. Ao longo do dia, nutrir a alma com conversas edificantes, música que traga paz, pausas para respirar e refletir. À noite, entregar a Deus as inquietações da alma e agradecer pelo que o espírito recebeu. Esse cuidado integrado nos torna menos suscetíveis às tempestades da vida. Quando a alma chora, o espírito a consola. Quando o espírito se sente enfraquecido, a alma, fortalecida pela esperança, o sustenta até que a luz volte a brilhar. E a pergunta vem como convite e desafio: qual parte de você precisa ser alimentada hoje para que o barco siga firme no rumo certo?
Ao longo desta jornada, vimos que a alma e o espírito são como dois territórios distintos, mas profundamente conectados. A alma é o rio que corre à vista, carregando suas emoções, pensamentos e decisões. O espírito é a chama invisível que, acesa por Deus, mantém a vida em comunhão com o eterno. Talvez, até hoje, você tenha vivido sem fazer essa distinção. Talvez tenha confundido o que é impulso da alma com o que é chamado do espírito. Essa confusão é comum porque ambas as dimensões falam de dentro de nós e, às vezes, suas vozes se misturam como vento e correnteza. Mas agora você viu o que a Escritura revela: que a alma, criada para sentir, pensar e escolher, precisa ser conduzida, e que o espírito, criado para se ligar a Deus, precisa ser alimentado. Quando um deles é negligenciado, a vida perde equilíbrio. Quando ambos são cuidados, o ser humano se torna pleno, guiado não apenas pelas marés da emoção, mas pelo farol da eternidade. Pense no Getsêmani. Jesus, com a alma profundamente triste, não escondeu a dor. Ele chorou, suou sangue, sentiu o peso do que estava por vir, mas na cruz, com o Espírito em plena comunhão, entregou-o ao Pai com confiança e paz. Essa é a harmonia perfeita. Emoções humanas que não sufocam a obediência divina, comunhão com Deus que não ignora a dor humana. E você? Qual parte de si tem governado sua vida nos últimos tempos? É a alma, reagindo às circunstâncias, ou o espírito, guiando suas decisões segundo a vontade de Deus? Não há condenação em reconhecer que, por vezes, a alma tem falado mais alto. O importante é permitir que o espírito, fortalecido pelo Senhor, assuma o leme. Talvez hoje sua alma esteja como um rio turvo, carregado de mágoas, medos ou lembranças que o paralisam. Ou talvez seu espírito esteja como uma chama pequena, sufocada por distrações e pela pressa diária. Saiba que Deus é capaz de purificar o rio e reacender a chama. Ele pode restaurar a alma cansada e reacender o espírito abatido. O caminho começa na palavra, que separa o que é da alma e o que é do espírito. Continua na oração, que alimenta a chama interior, e se fortalece no louvor, que eleva a alma e o espírito juntos na direção do Pai. Não espere por um momento perfeito para cuidar dessas duas partes de você. A vida passa depressa e cada dia é uma oportunidade de realinhamento. Decida hoje nutrir a mente com verdades eternas, filtrar emoções à luz do amor de Deus e entregar a vontade ao comando do Espírito Santo. Decida também buscar comunhão, conversar com o Pai como um filho amado, ouvir sua voz nas páginas da Bíblia e descansar na certeza de que Ele guarda o seu espírito. O silêncio acontece, e nesse silêncio a pergunta não desaparece. Hoje, diante de Deus, você entregaria apenas suas emoções ou também o seu espírito? Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado e ative o sininho para receber cada nova revelação. Escreva nos comentários a frase: "Quero que minha alma e meu espírito vivam em harmonia com Deus." E compartilhe este vídeo com alguém que você deseja ver mais perto do Senhor. Assim, juntos, espalharemos a luz que distingue e une o rio e a chama.